Vamos nessa. Thaís Bilenque, nós estávamos no estúdio essa semana gravando um programa de férias quando você recebeu uma foto do ministro Toffoli, supostamente do ministro Toffoli, em Lima, no Peru, num camarote, junto com o governador do Rio de Janeiro, por conta da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E eu falei, não, Thaís, esse daí não é o ministro Toffoli. Não só era, como não era o único, né? Como assim, não era o único? Político brasileiro em gabinete, em camarote. Os políticos estavam dando uma goleada junto com o Flamengo, lá naquela sábado no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Isso é fato, Toledo. Tem torcedor, né, que viaja dias de ônibus quando tem que ir para outro país acompanhar uma final dessa importância para os torcedores de futebol. Tem gente que vai de avião, quem pode e tal. Alguns podiam e podiam muito. Então, o Cláudio Castro foi com a família, com o filho e tal. O Toffoli foi também. O Toffoli estava num grupo com o ex-ministro Aldo Rebelo e com o Augusto de Arruda Botelho, que foi do Ministério da Justiça, já chegou a se candidatar a deputado, enfim. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi com o filho e o pai, prefeito Nabor Vanderlei, que é pré-candidato ao Senado pela Paraíba, diga-se de passagem. O ministro André Fufuca, enfim. Esses são os que a gente sabe, né? Tinha uma área de hospitalidade, que eles não chamam de camarote, lá no estádio, que tinha sido oferecida pelos patrocinadores como uma marca de cerveja. Então tinha cerveja à vontade, ceviche, né, que é um prato típico do Peru, outros comes e bebes para todos eles lá. E nisso o Toffoli encontra o Cláudio Castro. O Castro estava com a camiseta do Flamengo e o Toffoli estava com a camiseta do Palmeiras, mas com uma blusa por cima. Então só dava para ver o verdinho assim na gola. E de fato lá tinha para cada, segundo uma fonte, que tinha para cada 10 flamenguistas um palmeirense, tinha muito mais flamenguista. E eles se encontraram lá. E o Mota também estava de camiseta do Flamengo, uniformizado, assim como o pai e filho e tal. E eles se encontram e começam a entablar uma conversa longa, que dura bastante tempo entre os dois. Eles não tinham nenhum tipo de constrangimento de estarem... Hugo Mota e... Não, Cláudio Castro e Toffoli. E Toffoli. Tá, Cláudio Castro, que esse daí da operação e do inquérito, tá bom. E assim, obviamente, né, um sábado à tarde para ver jogo de futebol, um clima descontraído, o Toffoli chutou, brincou que ia ser 3-1 pro Palmeiras, afinal acabou perdendo, né? 1-0 pro Flamengo. E o Cláudio Castro estava sendo bastante tietado, todo mundo parava para fazer foto com ele, abordar ele, Cláudio Castro? Falar com ele, sim. O que uma chacina não faz, né? O que chama muita atenção era isso, que eles não estavam tentando nem um pouco evitar, né, uma conversa em público. Muito pelo contrário. Tudo bem, pode fotografar aí. Bastante à vontade. E isso, Toledo, eticamente falando, porque não tem uma lei no Brasil que proíba, né? Mas espera-se e exige-se de ministros, de juízes em geral, mas ministros do Supremo, um comedimento público necessário. Por quê? Porque os ministros julgam os interesses dos políticos. Então, só para citar 2 exemplos, o Toffoli, dias depois desse encontro, impôs sigilo na ação do Banco Master, do Vorcaro, e não só impôs sigilo, como avocou para si as decisões deste processo. Só para lembrar, né? O processo do Banco Master teve como padrinhos explícitos o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, entre outros políticos. Só que a questão é que, como a fraude do Banco Master é muito nebulosa, está se investigando, por exemplo, por que fundos estaduais investiram no Banco Master. O Rio Previdência, por exemplo, no governo Cláudio Castro, investiu R$1 bilhão em papéis do banco, né? Fundos de pensão de funcionários públicos. Ou seja, 235 mil servidores aposentados agora não sabem se vão conseguir recuperar esse dinheiro, mesmo o Tribunal de Contas do Estado, do qual o ex-vice-governador faz parte, tendo alertado sobre problemas potenciais. O Cláudio Castro também já comemorou uma decisão do Toffoli pouco tempo antes, quando o Toffoli manteve
manteve o regime de recuperação fiscal do Rio, mantendo o teto para o pagamento da dívida do Estado com a União nesse ano de 2025, que era fundamental para fechar as contas na véspera de um ano eleitoral. Então, é lógico que um encontro casual entre o Cláudio Castro e o Dias Toffoli, muito longe daqui, fora do país, né, num ambiente descontraído, deveria ter muito mais critérios legais para acontecer e como, do que simplesmente acontecer e ninguém se obrigar a prestar contas. Muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal disse que o Toffoli, de fato, encontrou o governador Cláudio Castro lá, mas que ele não foi de avião da FAB, mas também não revelou se ele foi num jatinho de alguém, se ele pegou uma carona. Por exemplo, o Igor Gadelha, que é colunista do jornal Metrópolis, disse que o Mota pegou uma carona no jatinho do Alexandre Baldi, ex-deputado, ex-ministro do governo Temer, e foi para lá com o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Eu questionei o Baldi, mas ele não me deu nenhuma resposta. Disseram que o Cláudio Castro foi no jatinho de um advogado, que também negou, então não dá para saber. O Fufuca, que é ministro do Esporte, disse que foi em voo comercial, mas com todos os custos arcados pelo governo brasileiro na qualidade de ministro do Esporte. Então ele foi com ônus, né, para usar o jargão. E aí... Com ônus do seu, do meu, do nosso. Ele foi lá. Era a final da Libertadores, entre dois times brasileiros. Uhum. E aí estava com as associações esportivas do futebol lá, enfim, fez postagens, etc. Eles ficaram conversando e depois, quando o jogo ia começar, o Toffoli com os Augusto de Arruda Botelho e o Aldo Rebelo foram ver o jogo na torcida do Palmeiras, atrás do banco do time. E o Mota e o Cláudio Castro foram para a torcida do Flamengo. E é isso, né, Toledo? Tá tudo certo, né, Thaís Bilenque? Futebol é uma festa, Thaís Bilenque, é uma festa. Paga pelos nossos, mas enfim. O que me espanta é o seguinte, eles não se sentem sequer obrigados. Eu procurei o governador Cláudio Castro, eu procurei todos esses personagens aqui, mas eles não se sentem obrigados a prestar contas. Isso mostra que tem uma fragilidade institucional do Brasil, em que eles acham que eles podem, porque é sábado, fora do expediente, pegar um avião de quem quer que seja, ir para Lima, assistir o jogo, conversar com quem quer que seja, a despeito das suas funções públicas, eletivas ou de confiança, funções públicas vitais para o funcionamento do país, e eles sentem que eles não têm obrigação de prestar contas. É um hábito, né, Thaís Bilenque? Afinal de contas, o Rio de Janeiro teve 6 conselheiros do Tribunal de Contas afastados. Um deles era da família Brazão, acusado de matar a Marielle. E agora ele acabou de indicar outro conselheiro do Tribunal de Contas. Então, prestar contas não é o forte mesmo. Então é isso. Uma goleada deles. E uma goleada de Thaís Bilenque. That's it. Vamos para a parte mais importante desse programa, que é a disputa com a Horácia. Aliás, teve protestos de ouvintes dizendo que os pontos da Horácia têm que ser contados em dobro. Por quê? Porque nós dois precisamos errar para ela pontuar. Não, deixa ser humano. Eu recuso esse protesto. Não faz nenhum sentido isso daí, pode esquecer.